essa manhã é: Jesus é suficiente para você. Ontem eu acordei, às vezes acontece isso comigo, com uma canção na minha mente, um trecho que eu nem sabia direito, depois eu fui procurar onde estava. E até anotei aqui para não esquecer de novo. Mas é assim: se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Cristo Jesus é minha plenitude. Cristo Jesus é minha plenitude. Mais ou menos, não sou cantora, não. Mas eu falei: Senhor, é isso? O Senhor quer ministrar para nós? Amanhã? E aí eu entendi que o Senhor queria ministrar isso para nós hoje. Cristo Jesus é a minha plenitude? Será que além dele eu nada desejo? E Jesus é suficiente para nós. A Bíblia garante que Jesus é totalmente suficiente. Ele é totalmente suficiente. A suficiência de Cristo começa com a nossa salvação. Não havia ninguém que pudesse nos salvar da condenação eterna, do inferno, daquilo que aconteceu no Éden e a morte entrou na humanidade. Mas lá, a revelação já vem quando o cordeiro é morto para fazer roupas para Adão e Eva. Jesus é o cordeiro que tirou o pecado do mundo. Jesus, no seu sacrifício na cruz, foi totalmente suficiente para apagar, limpar, nos purificar de todo o pecado e de nos dar a vida eterna. É Jesus e tão somente Jesus. Não é Jesus e mais alguma coisa. É Jesus, não é a Bíblia e mais isso. Não é Jesus e mais alguma coisa. Jesus é suficiente. Os hebreus dizem que ele entrou no céu porque na antiga aliança, para a remissão de pecados, eram mortos animais e toda vez o sangue era levado lá no templo. Mas Hebreus diz que Jesus, uma única vez, ele entrou no céu, no tabernáculo, apresentando para o Pai o seu próprio sangue. Irmãos, se nós estamos aqui hoje, irmãos, se nós temos o Espírito Santo, que é o nosso respirar na nossa vida, é porque Jesus foi suficiente para nos salvar. E com a salvação, quando nós cremos, o Espírito Santo veio morar dentro de nós. Atos 4:12, Pedro diz: e não há salvação em nenhum outro nome, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro. Jesus nos salvou. Nós não precisamos fazer nada, não foi pelas nossas obras, não foi pela nossa vontade. Ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda não críamos, ele morreu por nós. E é tão somente pela fé. Quando eu creio, eu sou salvo. Quando eu vivo essa vida na santidade de Jesus. Jesus é totalmente suficiente, irmãos. Se nós morrermos, estivermos firmes com o Senhor, verdadeiramente convertidos ao Senhor, não acaba aqui. A vida é eterna. Nós vamos abrir os olhos diante do Senhor. Mas eu quero dizer nessa manhã, apagou ali.
a TV ali. Eu quero dizer nessa manhã que se o Senhor, se não, Ele foi, o Senhor sendo totalmente suficiente, foi totalmente suficiente para nos salvar, Ele é totalmente suficiente para nos manter aqui em todas e qualquer áreas da nossa vida. Jesus é totalmente suficiente. O que acontece com a gente é que parece que a gente sempre está buscando algo para nos satisfazer. Parece que a gente sempre quer algo a mais. Sim, nós temos o nosso trabalho, precisamos trabalhar para nos manter. Sim, nós precisamos ter as nossas atividades aqui. Só que elas precisam ter o seu lugar de prioridade. Elas não podem ser essenciais na nossa vida. Nós temos as nossas responsabilidades, mas a grande verdade é que, se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro, além de Ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro, além de Ti, nada desejo, Senhor. Será que não desejamos nada além dEle? Será que nós estamos cantando uma verdade? A minha oração hoje é para que essa canção seja a nossa verdade, para que realmente a gente esteja totalmente satisfeitos no Senhor. E todas as demais coisas que Ele nos der vai nos alegrar, mas nós já somos felizes porque nós temos Deus em nós. Nós já somos satisfeitos porque nós temos Deus em nós. Mas a pergunta é, será que nós estamos vivendo essa verdade? Irmãos, porque se a gente não tiver nada, e tiver Deus, a gente tem tudo. Agora, se eu tiver tudo, e não tiver Deus, eu não tenho nada. É até um engano. Então, Ele é suficiente. E pensando, irmãos, nesse ano que nós temos orado e falado que é o ano de avançar, será que nós avançamos? Será que nós retrocedemos? Será que nós paralisamos? Qual que é a nossa realidade? E eu pensando, Senhor, se eu viver essa verdade, se nós vivermos essa verdade que Jesus é suficiente para mim, eu vou avançar. Porque eu acho que às vezes a gente não avança, porque a gente está perdido nas nossas coisas, nós estamos com o tempo abarrotado, nós estamos com as preocupações da nossa vida, a gente está naquele corre-corre, e o principal a gente não tem feito. E às vezes isso nos impede de avançar. E a gente parece que vive o ser humano atrás das coisas para lhe fazer feliz. Sabe aquela rodinha que tem um hamster, que ele fica correndo? Ele acha que ele vai chegar em algum lugar, né? Ele não chega em lugar nenhum. Aí ele vai fazer só exercício para as perninhas. Vai ficar com o cardio em ordem, mas não vai chegar em lugar nenhum. E nós, cristãos, que Cristo é suficiente para nós, quando a gente não entende essa grande verdade, que Cristo é suficiente para nós, e a gente está correndo atrás de ter, atrás de ser, atrás de aprovação, atrás de status, atrás de reconhecimento, atrás de adquirir, irmãos, a gente pode até ser que você consiga isso, mas isso vai ser um enfado, isso vai ser um cansaço, isso vai ser frustração, porque não existe nada que nos dá alegria verdadeira que se não for o Senhor. Você quer comprar um carro, você vai lá, comprou o carro, você ficou feliz aquele dia, no outro dia ele já não é mais novidade, nada mais é novidade. Agora Jesus é novidade todos os dias. Jesus é o meu respirar, Jesus é tudo que nós temos. Então é isso que nós queremos meditar nessa manhã, sobre a suficiência do Senhor para a nossa vida, para que essa verdade seja real. Eu quero falar que, em primeiro lugar, não que em ordem, mas eu queria falar sobre essa verdade, que em Jesus nós somos completos. Em Jesus nós somos completos, e quem vai apresentar essa verdade para nós na palavra do Senhor é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele está falando, escrevendo para a igreja de Colossos, e a igreja de Colossos estava sendo ali atacada por heresias.
e eram heresias, filosofias, que precisava de mais rituais, que precisava de outras coisas. E a igreja estava se perdendo nisso. Ele precisava combater essa heresia, porque essa heresia estava dizendo que eles precisavam de rituais, de regras humanas, de experiências místicas, além do Senhor. E combatendo isso, ele escreve a carta de Colossos. O texto que eu quero ler é Colossenses 2, do 6 até o 10. Diz assim: portanto, assim como vocês receberam em Cristo o Senhor, vamos fazer o seguinte, vamos começar mais para cima, que acho que vai ficar mais entendível. Se eu tenho a ti, tenho tudo meu, do meu tesouro, além de ti, nada desejo, Senhor. Versículo 1. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Porque, embora ausente em pessoa ou em espírito, estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo, Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com a filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque em Cristo, olha esse versículo 9, porque nele, ou seja, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que Paulo está dizendo aqui é que em Cristo Jesus habita toda a divindade, e é que Jesus não é alguém que tem alguns atributos, que Jesus é Deus e totalmente Deus, que nele habita toda a plenitude de Deus. O versículo 10 diz: também nele vocês receberam a plenitude. Jesus é Deus, todo-poderoso como Pai, totalmente Deus. E o versículo... É tudo grudadinho. E o versículo 10 diz que também nele nós recebemos a mesma plenitude. Tem noção do que vive em nós? Tem noção disso? Então, nele, em Cristo habita toda a plenitude, e também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele nós recebemos tudo. Tem uma versão que vai dizer que nele nós somos aperfeiçoados. Tem alguma assim aí? Nele nós somos aperfeiçoados. E essa palavra, aperfeiçoados, tem esse sentido mesmo. Nós somos plenos. Assim como em Cristo habita toda a plenitude de Deus, em nós, que estamos unidos com Cristo, está toda a plenitude de Deus, ou seja, está toda a suficiência de Deus para nós vivermos aqui, irmãos. Então, essa é uma verdade que precisa ser colocada, nós precisamos ser enraizados no Senhor, nós precisamos ser plantados no Senhor, nós precisamos toda hora, acorda, menino,
Porque não é assim, nós estamos satisfeitos em Deus, nós estamos plenos de Deus, nós estamos completos em Deus, não nos falta nada, absolutamente nada. Agora, qual é a filosofia? Quer dizer, existem muitas filosofias, mas eu meditando assim, o que é que aqui para nós crentes, porque a gente, por uma heresia, pegar um crente, pode até ser, né? Mas o que eu pensei assim, qual que é a filosofia? A filosofia do marketing. Porque o marketing, a propaganda, a internet, a televisão, mostra tudo aquilo que você fica pensando assim, eu só vou ser feliz se eu tiver aquele tênis que custa R$2.000. Eu só vou ser muito feliz se eu não tiver um smartphone, se eu tiver um iPhone. Eu só vou ser mais feliz se agora eu tiver o 17, porque o meu já ficou ultrapassado. Olha, eu vou ser assim, vou estar muito feliz se eu tiver ali muitos seguidores no Instagram e muitas curtidas nas coisas que eu coloquei, e as pessoas comentar que eu estou linda, que legal aquilo que eu fiz. Eu vou ser feliz quando eu tiver uma família, tipo daquela da propaganda que tinha da Doriana. Eu vou ser feliz quando eu tiver aquela roupa de marca. Quando eu puder fazer aquela viagem. Quando eu tiver o corpo perfeito. Quando eu acabar com essa barriga. Quando eu puder fazer aquela lipo. Tirar as rugas do meu rosto. São coisas que podem ser feitas, mas elas não podem ser essenciais. Acontece que muitas vezes nós colocamos o nosso coração em coisas, e nessas coisas, e é como se fosse filosofia, o apóstolo Paulo vai falar para nós, crentes dos nossos dias, ei, vocês já foram aperfeiçoados em Cristo, em vocês habita toda a plenitude, não precisa nada para dar um plus na sua alegria, a alegria mora dentro de vocês. A alegria mora dentro de vocês, e eu oro, ó Senhor, abre os nossos olhos, para que nós paremos de buscar as coisas dessa terra, porque Deus está em nós. Enquanto isso, nós somos roubados, irmãos, nós somos roubados de viver a plenitude da manifestação da presença de Deus, de mergulhar na oração, nós somos roubados de viver aquilo que o Senhor quer fazer para a gente aqui como milagre, como sobrenatural. Porque a Bíblia diz, Jesus orou assim, que seja feita a sua vontade assim na terra, como no céu. O reino de Deus aqui, ele ainda é parcial, um dia ele vai ser total, mas no reino dos céus não tem doença, não tem tristeza, não tem decepção, não tem humilhação. Se eu entender que eu sou totalmente completo no Senhor, e começar, Senhor, eu já vivo a eternidade agora, que eu possa amar esse lugar, que eu possa desfrutar da eternidade agora, eu posso, irmãos, só que enquanto eu estou correndo atrás de outras coisas, eu deixo de contemplar o Cristo que faz por mim todas as coisas, eu perco o tempo de caminhar com Jesus, ali no seu jugo, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, eu deixo de aprender, porque eu estou querendo aprender outras coisas, buscando em preencher, e o meu coração fica como uma cisterna rachada, que não vai suprir algo que nós já estamos supridos, e a gente não entende. Jesus está nos chamando para desfrutar daquilo que Ele já nos deu, irmãos. Aos Efésios, Paulo escreve que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, em Cristo. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser guardada no nosso coração, irmãos. E o Senhor vai falando, né, aos retalhos, às vezes. E meu filho estava conversando comigo semana passada, e eu lembrei ontem, quando eu estava meditando nessa palavra, de um livro que ele está lendo, do Francis Chan, O Deus Esquecido. E era sobre isso, né, o Francis Chan dizendo, se a gente sabe que o Espírito Santo está em nós, e por que a gente não vive a plenitude daquele que está em nós? E aí o Rodrigo me copiou tudo e mandou pelo WhatsApp. E aí eu vou ler aqui para vocês, ao invés de eu contar só.
E o Francis Chan diz: pode ser que essa ilustração seja um pouco ridícula, mas se eu dissesse a você que tive um encontro com Deus, no qual Ele entrou em meu corpo e me concedeu uma capacidade sobrenatural a jogar basquete, não seria natural esperar de mim uma incrível melhoria em meus arremessos, em minha marcação e em minha velocidade na quadra? Afinal, é de Deus que estamos falando. E se você não visse nenhuma mudança em meu desempenho como atleta, não questionaria a validade do meu encontro? Faço eco com a exortação de Tiago, 3, do 10 ao 11. Deixa eu abrir o Tiago 3, do 10 ao 11, que eu não anotei aqui para ver o que é. Quem achou aí pode ler para mim? Aqui. De uma só boca procede bênção e maldição, não deveria ser assim. Então, faço eco a essa exortação de Tiago. Aquelas pessoas que frequentam a igreja hoje, meus irmãos e minhas irmãs que receberam o Espírito Santo, costuma nos faltar amor, alegria, paz, paciência, gentileza, generosidade e outras virtudes, mesmo que muitos de nossos amigos não cristãos demonstram possuir esses traços. Então, se é verdade que o Espírito Santo de Deus habita em nós e que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, então não deveria haver uma diferença enorme entre a pessoa a qual o Espírito Santo habita e aquela que o Espírito Santo não está no seu interior? Eu só sei que estou cansado de viver de uma maneira que se parece exatamente com a forma em que vivem as pessoas nas quais o Espírito de Deus não habita. Verdade, não é? Se eu tenho o Espírito Santo, por que minha vida está desse jeito? A Binéria pregou aqui há 2 semanas atrás, né? É possível eu ter o Espírito Santo e eu estar caminhando, fazendo tudo errado? É possível. A gente está vendo que é. Então, irmãos, eu quero dizer para nós que nós não precisamos correr atrás de nada, que nós somos completos no Senhor, nós somos plenos no Senhor, e essa verdade tem que ser arraigada, é nessa verdade que nós temos que enraizar a nossa vida, é nessa verdade que nós temos que pensar cada vez que a gente for seduzido por qualquer outra coisa dessa terra. Outra coisa, a suficiência de Cristo, ela é real para cada luta e dificuldade que a gente passa nessa terra. Para todas elas. Eu quero que você abra, por favor, no Salmo 23. Que a gente conhece até de cor, né? Porque você pode perguntar, tá, se Cristo é suficiente, se eu estou cheia de Cristo, por que eu ainda passo luta? Por que ainda passo tanta dificuldade? Eu preciso aprender com Davi. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na verdade, esse nada me faltará, ele não quer dizer assim, eu vou ter de tudo. O que Davi está querendo dizer assim, o Senhor é meu pastor e eu não terei falta de mais nada. Se Ele é o meu pastor, eu não tenho falta de mais nada. Eu já tenho tudo. Ainda que me falte, eu não vou sentir falta de mais nada. Porque se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. O meu amado, o meu tesouro. Cristo Jesus é a nossa plenitude. Cristo Jesus é a nossa plenitude. Então, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Essa é a metáfora do pastor conduzindo a sua ovelha. Jesus é suficiente, o Senhor nos basta. E nós vamos ver aqui que o amor dele, a graça, a misericórdia serão suficientes, mesmo que falte todo o resto. Pode faltar comida, não vai faltar amor. Pode faltar roupa de marca, não vai faltar misericórdia, não vai faltar alegria, não vai faltar misericórdia, não vai faltar graça, não vai faltar a companhia do Senhor com a gente. Ele diz que, o versículo 2, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso.
O Senhor é o meu pastor e Ele é suficiente. Deus é suficiente nessa minha luta. E no meio da minha luta e da ansiedade que quer me pegar, e do pânico que quer vir sobre a minha vida, e da paz que quer ir embora, eu tendo o Senhor. Ele é poderoso, o Espírito Santo, para nos conduzir, para me conduzir, para me levar ao descanso, para refrigerar a minha alma. Assim como Jesus dormia no barco de tempestade, os discípulos desesperados, Jesus dormia porque a alma dele era refrigerada no Pai. O Senhor é o nosso pastor e Ele é suficiente. No meio da tempestade que você está passando, das assolações que você está passando, Ele é suficiente. Diz: Senhor, me ajuda a descansar. Ele é aquele que vai te guiar, nos dar direções, no meio das situações, pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Nós passamos, muitos passam, muitos estão passando nesse momento, doenças, dores, muitos no hospital, dores às vezes internas, nas nossas emoções. Ele não disse que nós não íamos passar perigo. Ele não disse que nós não íamos passar luta. Ele não disse que nós não íamos passar sofrimento. Ele não disse que nós não íamos passar por vales. Mas Ele disse: eu vou estar com vocês. Então Ele é suficiente na luta, no vale da sombra da morte. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Senhor, que essa verdade seja plantada em nós. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Ele está vendo as perseguições, Ele está vendo as humilhações, Ele está vendo as batalhas espirituais. Ele não vai nos livrar dela, mas Ele vai ungir a minha cabeça. Diante de tudo isso, bondade, misericórdia, certamente me seguirão. Quando? Quando, irmãos? Todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Eu não preciso correr atrás das coisas. Eu sou plena em Jesus. Eu não preciso correr atrás das coisas, porque quem vai correr atrás de mim é bondade e misericórdia. Que Deus é esse, irmãos? Que amor é esse, irmãos? Que cuidado é esse? Bondade e misericórdia certamente me seguirão. E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Não é que você vai mudar, comprar uma barraca e mudar para cá. É habitar com Ele. É a presença dEle. É a eternidade. Sim, morar com Ele para toda eternidade. Então Ele é suficiente não só para agora, mas para sempre. Ele não é apenas uma doutrina, Jesus é uma realidade. É aquele que está comigo e com você, irmãos, em todo o tempo. E o sofrimento faz parte da nossa vida, sim. Sim, isso é o Evangelho. Jesus disse muito claro. Ele disse: no mundo vocês terão aflições. Foi avisado. Ele disse: aquele que quiser me seguir, o que ele vai fazer? Negue-se a si mesmo. É bom negar a si mesmo? Não é bom, mas é bom, né? Não é bom, mas é bom. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Viver o Evangelho é morrer todo dia. É morrer para o meu eu, é morrer para as minhas vontades, é morrer para os meus desejos, é morrer para o meu desejo de justiça própria, é morrer para o meu desejo de socar a cara do outro, é morrer para o meu desejo de tomar lá da cá, é morrer, irmãos, é morrer todos os dias, mas vale a pena morrer todos os dias para que Cristo viva em nós. Jesus morreu a nossa morte para que nós possamos viver a vida dele. Então, o sofrimento faz parte, mas eu quero afirmar para você, Jesus é suficiente para te sustentar em todo sofrimento. Vai passar, você vai aprender e vai sair testemunhando. Depois você vai entrar em outro.
Vai passar, você vai vencer e vai sair testemunhando. Depois você vai entrar em outro. Poxa, que palavra desanimadora. Não, isso daqui é o Evangelho. E assim a gente vai sendo aperfeiçoado em Cristo. A cada dia, crescendo realmente. Aquele que vive em nós começa essa realidade ser verdade nas nossas vidas. Essa semana eu vi também um vídeo no Instagram que me mexeu comigo também. Uma menininha, parecia ter uns de 10 a 12 anos, chorando no velório, a mãe morta. É de uma outra nacionalidade, é uma língua diferente, tinha legenda. E ela chorava muito e ela dizia: mamãe, me dá um sorriso, mamãe. Me dá um sorriso, mamãe. E daqui a pouco as pessoas, os repórteres perguntavam para ela como foi. E ela falou: a gente estava na sala, eu e a mamãe e o papai, e aí eu saí da sala e teve uma explosão. E a mamãe começou a sangrar. E a mamãe estava grávida, meu irmãozinho estava dentro dela e morreu todo mundo, só ficou ela. E ela falava isso, e daqui a pouco ela falava assim: Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. E aí ela contava, ela chorava e ela falava: Deus seja louvado. E Deus seja louvado. E a moça que mostrou aquele vídeo trouxe então uma palavra. Então, irmãos, a gente não está vivendo uma coisa como essa. Mas mesmo aquela menina que estava vivendo uma coisa como essa, ela ficou sozinha, ela dizia: Jesus é suficiente. E é isso que Jesus quer ministrar para nós, Ele é suficiente. Irmãos, que quando eu entender isso, eu vou viver o sobrenatural, eu vou viver o céu na terra, eu vou mostrar para as pessoas quem é Cristo, porque as pessoas vão ver, como Paulo dizia, nos meus sofrimentos, as marcas de Cristo. Aquele hino que diz assim, hoje eu estou cantora, hein? Vocês me ajudam aí. Porque às vezes eu tiro tão baixo, alto. Se paz a mais doce. Cadê os assembleanos? Se a paz a mais doce eu puder desfrutar, se a dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. De novo. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Tem outras estrofes, mas eu peguei só essa. Esse hino foi composto em 1873 por um irmão chamado Horácio Spafford. Ele mandou a sua esposa e mais as suas 4 filhas, que elas iam fazer uma viagem. E o navio naufragou. As suas 4 filhas morreram. Só sobrou a esposa dele. E aí ele foi ao encontro da esposa e estavam passando no mar, bem próximo aonde as filhas tinham morrido. Naquele momento, ele compõe esse louvor. Tinha perdido 4 filhas e ele está dizendo isso. Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se a dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu sempre sou. Sou feliz com Jesus. É alguém que no meio da luta ele entendeu que Jesus é o suficiente. As lágrimas fazem parte, mas o Senhor vai colher cada uma delas.
Uma outra pessoa que traz muitos exemplos para nós de que entendeu a suficiência de Cristo em todas as coisas é o nosso amado apóstolo Paulo. Alguns versículos como: eu considero tudo como perda. E não era pouca coisa que ele considerou, mas o que para mim era lucro, eu considerei como perda por causa de Cristo. Para conhecer a Cristo, ele fala, e ser achado nele. Tudo isso. O que mais vale é eu ser achado nele, eu ser cheio dele, eu conhecer ele. Abre Filipenses 4:13. 4:13, não, vamos ver. O povo sabe até decorar. O que diz Filipenses 4:13? Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos ver o que ele pode. Versículo 11. Vamos ler do 10. Fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Ele está falando a respeito da igreja de Filipos. Na verdade, vocês já tiveram esse cuidado antes, só lhes faltava oportunidade. 11. Digo isso não porque eu esteja necessitado. Porque eu aprendi a viver contente. Onde, irmãos? Em toda e qualquer situação. Eu sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar a necessidade. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece, é porque eu estou cheio de Deus, porque eu estou pleno de Deus, porque Ele é suficiente, eu posso passar, porque Ele vai ser a minha força, porque Ele vai me guiar em tudo isso. O apóstolo Paulo teve uma dificuldade, que ele conta aos coríntios, que ele pediu para o Senhor trazer a resposta. Pediu uma vez, pediu duas vezes, e depois o que o Senhor vai dizer para ele assim, né, nas minhas palavras: ó, Paulo, eu não vou te atender nisso que você está me pedindo. Eu não vou tirar esse seu espinho na carne. Mas eu quero te dizer uma coisa para você: a graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. De boa vontade, pois, eu me gloriarei nas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. O que Jesus está ministrando aos nossos corações aqui hoje, irmãos, é que nós já estamos preparados para passar toda e qualquer situação. E ver nelas a mão e a glória de Deus. A minha graça te basta. Para você que está aí brigando com o Senhor, por que não aconteceu? A resposta é: a minha graça te basta. O apóstolo Paulo é aquele que diz em Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que eu agora tenho na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É alguém que entende, não sou eu que vivo mais, é Cristo que vive em mim. Irmãos, então a diferença não é que nós não vamos ter lutas, a diferença é que nós não vamos passar sozinhos, nós somos fortalecidos, nós temos o Senhor, nós vamos viver, nós vamos passar, nós vamos ser sustentados pela suficiência de Cristo. 3. Quais são os prejuízos da gente não viver na prática a suficiência de Cristo, de não viver essa verdade? Algumas coisas. Nós somos seduzidos. A gente vai passar a correr atrás do vento, como disse o Salomão. A gente vai viver insatisfeito e vazio. Como é que diz o livro Espaço para Deus? É uma frase: cheios e não realizados. Cheios de tanta coisa e não realizados. Qual que é o outro prejuízo? Nós vamos ficar emocionalmente doentes. Porque tem gente que coloca tanta expectativa nas coisas que não consegue, ele começa a ficar emocionalmente doente, desenvolver ansiedade, uma série de coisas. Uma outra coisa que vai acontecer: eu vou ficar emocionalmente doente e podemos ficar frios espiritualmente, porque a gente tira o olho daquele que é, e a gente começa a olhar para as coisas que são passageiras nessa terra.
Nós perdemos o tempo de fazer a missão, porque nós estamos distraídos. Eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para evangelizar, eu não tenho tempo para a minha vida com Deus, porque eu estou distraído com os brinquedos que eu quis buscar para a minha vida. Nós corremos o risco de um dia chegar diante do Senhor e Ele dizer: eu não te conheço. Eu não te conheço. Ah, irmãos, C.S. Lewis tem uma frase que eu gosto muito, eu sempre cito, é: mire o céu e você terá a terra por acréscimo. Mire a terra e não terá nenhuma das coisas. De novo. Mire o céu e você terá a terra por acréscimo. Mire a terra, você não terá nenhuma das coisas. Por isso Paulo também diz aos Colossenses: buscar as coisas que são do alto, não as que são da terra. Quando eu estou buscando o Senhor, quando eu estou olhando para o Senhor, quando eu estou no Senhor, Ele vai fazer aqui. Ele vai me sustentar aqui. Ele vai operar milagres aqui. Quem aqui já viveu algum milagre? Quantos? Mire o céu. Ele está cuidando das coisas aqui. O bom pastor está cuidando. Olha para Ele, adora Ele, busque Ele. Ele está fazendo, irmãos. Porque é o seguinte, o Satanás, a serpente, continua com a mesma tática. É o mesmo método. Ela quer dizer que Jesus não é o suficiente. Foi assim que ela disse para Adão e para Eva. Ah, mas só isso? Vocês podem comer dessa daqui, vocês não podem? Por quê? O Senhor está escondendo alguma coisa de vocês, hein? Negligenciar a suficiência de Cristo é viver como se o Evangelho não fosse o bastante. Negligenciar a suficiência de Cristo é viver como o Evangelho não fosse o bastante. É cair na mentira da serpente. Ele continua tragando. E essa palavra hoje, irmãos, é para trazer um despertar do Espírito para nós. Há um Deus operando, há um Deus no nosso meio, há um Deus que tem promessas, há um Deus que quer nos usar, há um Deus que preparou um avivamento que está chegando por aí, há um Deus que com o Espírito Santo nos deu dons de curar, de profetizar, de falar. A igreja é viva, é o organismo vivo, Jesus é o cabeça, a gente não pode viver como um corpo perdido. E quais são os conselhos práticos que eu tenho para nós nessa manhã, para que a gente realmente viva essa verdade da suficiência de Cristo nas nossas vidas? Eu coloquei aqui, vou passar rapidamente. Conselhos práticos. Que Ele seja a sua prioridade todos os dias. Como diz, olha, hoje eu estou musical mesmo. Eu estou lembrando, aquelas ali eu marquei, mas as outras eu estou lembrando. Que sejas meu universo, o que sinto e o que tens, que de manhã seja o primeiro, e a luz em minha janela. Só aí tá bom. O que sinto e o que penso, Ele é o seu primeiro pensamento de manhã? Então, se não é, irmãos, comece a colocar hoje. Amanhã o meu primeiro pensamento vai ser o Senhor. Ainda que seja assim, eu tenho que pagar a conta de luz. Bom dia, Jesus. Bom dia, Pai. Bom dia, Espírito Santo. Eu tenho o hábito de fazer isso, mesmo ali na cama, com a consciência. Bom dia, Pai. Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo.
Irmãos, tem gente que faz depois, mas eu quero te dar um conselho, ainda que você não tenha tempo, ainda que seja 5 minutos, mas que Ele seja o primeiro do seu dia, que Jesus seja o primeiro do seu dia, a sua prioridade, o seu tempo com Deus. Eu tenho certeza que se você colocar Jesus no primeiro tempo do seu dia, as coisas vão começar a mudar dentro de você. Outra coisa, ore, pedindo a graça do Espírito Santo. Senhor, eu ouvi essa verdade hoje que foi ministrada, eu não estou conseguindo viver, eu não estou conseguindo crer. Irmãos, pega esses textos que a gente falou, se você quiser eu mando outros para você, e você começa a orar esses textos, começa a orar o Salmo 23 e diz: Senhor, o Senhor é o meu Pai, é o meu pastor, é o meu Deus, e o Senhor é o suficiente para mim, eu não terei falta de nada, Senhor. Senhor, o Senhor vai me ajudar eu passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai me ajudar eu ter paz no meio dessas tempestades, o Senhor vai me ajudar, porque a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E vai orando isso, irmãos, para que o Espírito Santo te convença. Pega o texto de Paulo e diga para você mesmo: Deus, toda a divindade, Jesus, do poder de Deus está em você, e está escrito que essa plenitude também está em mim. Jesus, me ajuda que isso seja realidade na minha vida. Eu sou cheio de você, o teu Espírito Santo está em mim, e o Senhor é todo poderoso. Por que eu estou vivendo dessa forma? Por que eu estou vivendo desse fracasso? Senhor, eu quero viver o teu poder na minha vida, saindo pelo meu olhar, pelo meu sorriso, pelos meus poros, pelas minhas palavras, pela minha forma de viver, pela minha fé. Começa a orar, irmãos, e praticar. E quando você quiser correr atrás do vento, você fala: não, Jesus é o suficiente, eu preciso praticar isso. E quando você quiser ficar triste porque apareceu mais 2 rugas no seu pé, aqui no pé de galinha, e você diz: não, Senhor. Mas essas coisas bobas que a gente se perde, sabe? Não, Senhor, o Senhor é suficiente. O Senhor é suficiente. Quando só tem 100 conto para você passar a semana toda, e você fala: nossa, eu só tenho esses 100 conto. Não, Senhor, obrigado por esses 100 reais, porque o Senhor me deu 100 reais. Aleluia, que já é outra coisa que eu estou falando aqui. A outra, substitua preocupação por oração. O que diz Filipenses 4, do 6 ao 7? Estava aqui aberto. Finalmente, irmãos, não, 6. Não fiquem preocupados com coisa algumas, mas antes em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E o que vai acontecer? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Em vez de ficar comendo 20 de pirona, não. Senhor, eu estou preocupado, mas eu quero entregar aqui, Senhor, essa situação da minha casa, essa situação do meu trabalho. Tem gente que só fica preocupado e fala para você: irmão, eu estou preocupado. Eu falo: você já orou? Não. Então você está falando com a pessoa errada. Não que você não possa falar comigo, mas fala com quem pode resolver também. Ora, irmãos, ora. Apresenta diante do Senhor as suas orações e a paz vai encher o teu coração. O outro conselho que eu tenho para que a gente viva essa plenitude: substitua a murmuração por gratidão. Não murmure. O Douglas Gonçalves diz que a murmuração é a intercessão, uma intercessão demoníaca. É como atrai realmente as coisas ruins para você. A palavra de Deus diz que na nossa boca há bênção e maldição, que no poder da língua, irmãos, há um poder naquilo que a gente fala. Então pare de murmurar e comece a agradecer. Ainda pelas coisas difíceis, agradeça, seja grato. Isso vai começar a fazer com que você entenda a suficiência do Senhor em você. Afirme a sua identidade, lembra quem você é. Quando você está se achando um coitado, ou quando você está se achando que você tem que ser alguma coisa para provar para alguém. Eu não preciso ser nada para provar para ninguém, eu já tenho o melhor título do céu e da terra. Eu sou filha de Deus, você é filho de Deus. Nós temos seduzidos para a gente ser como esse mundo, para ter aprovação. Os jovens vivem muito isso. Eu preciso ser assim para eu ser aprovado, eu preciso ser assim para a turma me amar. Não, você é filho de Deus e esse é o seu melhor título. Afirme a sua identidade cada vez que essa luta vier, que você não se achar suficiente. Você é tão suficiente que você foi adotado, escolhido pelo Pai, a dedo. E o Pai, Ele sabe cuidar do seu filho. Obedeça em fé.
Obedeça ao que o Senhor estiver falando. Vai dando passos de confiança. Vai obedecendo mesmo sem entender. Porque o Senhor já te abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Caminhe com a igreja. Não vive isolado. Partilhe os seus fardos. Conte os seus problemas. Peça ajuda. Peça oração. Conte o que você está passando. A igreja está aqui para te ajudar. Para ajudar uns aos outros. E cultive o contentamento. O que é isso? Abra 1 Timóteo 6, do 6 ao 8, e os irmãos do louvor podem subir. 1 Timóteo 6 ao 8. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada trouxemos para esse mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Vamos ficar em pé. Esses são alguns conselhos para a gente lembrar aquilo que a gente já tem, irmãos. A gente tem Jesus. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Cristo Jesus é minha plenitude. Cristo Jesus é a minha plenitude. Cristo Jesus é a minha plenitude. Cristo Jesus é a minha plenitude. Fecha os olhos e diz: se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Se eu tenho a ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro. Além de ti, nada desejo, Senhor. Senhor, tu és suficiente, Pai. Ele é suficiente, o Senhor é suficiente, Pai. O Senhor é o meu único, o nosso único e suficiente Salvador. O seu sangue, Senhor, nos conciliou com o Pai. Oh, Senhor, obrigada, Senhor, pela salvação. Obrigado, Jesus, porque o Senhor disse que o Senhor é. O Senhor disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, meus irmãos. Ele é o pão da vida. Ele é o teu sustento para todos os dias. Ele é a água da vida, aquele que pode matar a sua sede para você ser totalmente satisfeito nele. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Então toda treva na tua vida vai ser dissipada, em nome de Jesus. Ele é o bom pastor, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a videira verdadeira, Ele é o nosso tudo, Ele é o nosso pão, Ele é a nossa água, Ele é o ar que nós respiramos, Ele é a força da nossa vida, Ele é o amor das nossas almas, Ele é o noivo que eu anseio ver um dia o seu rosto. Tudo que nós precisamos está em Cristo, irmãos. A eternidade nós já estamos vivendo nela, e eu quero dizer para você hoje: confia
Confia que o Senhor está contigo. Confia que Deus é contigo em tudo isso que você está passando. Confia que Deus é contigo. Hoje eu peço para você, tire os olhos de toda e qualquer coisa e fixe os seus olhos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. Tire os olhos das outras coisas, olhe para Jesus, porque andando para Jesus, olhando para Jesus, você vai andar sobre as águas. Volte para a fonte que é Jesus. Volte para a fonte que é Jesus. Volte para a fonte que é Jesus, porque Ele nos basta. Ajuda-nos, Senhor, que essa verdade seja uma realidade na nossa vida, Senhor. Ajuda-nos a pôr em prática, Senhor. Oh Deus, que nós possamos buscar o Senhor primeiro pela manhã. Que o Senhor seja o nosso primeiro pensamento. Nos ajuda a colocar em prática aquilo que nós ouvimos aqui nessa manhã. Senhor, o Senhor habita em nós, Senhor. Nós somos plenos do Senhor, nós somos completos. Espírito Santo, traz a revelação dessa verdade para mim e para os meus irmãos. E que cada vez que nós fomos tentados a ser seduzidos pelas coisas dessa terra, que a gente possa lembrar que nós temos Jesus. Nós temos Jesus. Nós temos Jesus. Oh, se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro, além de Ti, nada desejo no Senhor. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro, além de Ti, nada desejo, Senhor. Cristo Jesus é minha plenitude. Cristo Jesus é a minha plenitude. Cristo Jesus é a minha plenitude. Cristo Jesus. Levante as suas mãos. Senhor, eu oro, Pai, por cada irmão que o Senhor trouxe aqui nessa manhã. Deus, vem com o seu agir, Deus. Vem com o seu fortalecimento, Deus. Oh, Deus. Senhor, manifesta a Tua presença, Senhor, na vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Deus, que seja uma semana, Pai, onde eles vão ver o sobrenatural de Deus. Tudo podemos no Senhor que nos fortalece. Senhor, Tu és o bom pastor. Fortalece os meus irmãos. Senhor, se entraram enfermos aqui hoje, eu oro para que nessa hora essas enfermidades sejam instantaneamente curadas, em nome de Jesus. As enfermidades na alma, nas emoções, eu sei que o Senhor é poderoso para trazer a paz agora, não a paz instantânea desse momento de culto, mas a paz dessa cura, Senhor. Refrigera essas almas, Senhor. Refrigera essas vidas, Senhor. Deus, nos leva a águas tranquilas junto com o Senhor, Deus. Oh, Senhor, abre os nossos olhos, que nós possamos ver o Senhor do nosso lado. Ajuda os meus irmãos, Senhor, nas suas demandas, nas demandas da empresa, nas demandas do trabalho da semana, Senhor, nas dificuldades, nas guerras da mente, Senhor, nas guerras, Senhor amado, nas humilhações que tem passado, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus amado, ajuda-nos, aumenta a nossa fé, Senhor, que a gente não venha sucumbir, Senhor, porque nós estamos plenos no Senhor. Deus vivo, Deus vivo, Deus vivo, Deus vivo, Deus vivo, que essa verdade, Senhor, faça os meus irmãos caminhar, Senhor, em paz, glorificando o Senhor, dizendo: eu sou feliz com Jesus, o Senhor é suficiente. Ah, Senhor, o Senhor vai se mostrar muito mais para nós. Nós vamos conhecer o nível do Teu amor que nós não conhecemos ainda. Nós vamos conhecer o nível da Tua graça que nós não conhecemos ainda, Deus, e a nossa vida vai mostrar ao mundo que o Senhor vive. Que você seja cheio de Deus nessa manhã, meu irmão. Que você seja cheio de Deus nessa manhã. Que você seja transbordante do Espírito nessa manhã. A minha
minha oração é: Senhor, transborda, reveste-nos desse poder, reveste-nos de poder, dá-nos a alegria da salvação, Senhor, dá-nos a alegria que não está colocada nas coisas, mas que vem do Espírito, o óleo da alegria. Senhor, eu oro para que venha sobre cada um de nós nessa manhã, que sejamos ungidos com o óleo da alegria. Você vai sentir, meu irmão, no meio das lutas: eu estou diferente, eu estou diferente, eu estou diferente, porque Jesus é suficiente para você, porque Jesus nos basta, porque com Jesus eu tenho tudo, e sem Jesus eu não tenho nada. Que Jesus te abençoe, que Jesus te abençoe. Sai do seu lugar nesse final e declare uma palavra para o teu irmão. Enquanto ela se